Boa noite, mercado. Hoje, dia 18 de março de 2017, sábado. Vou falar com vocês um assunto muito especial, focado em pecuaristas. Operação carne fraca. Será que isso pode impactar a atividade pecuária? Será que isso pode elevar os riscos desses agentes econômicos? Qual que é essa questão da operação carne fraca? Foi muito debatido pela mídia, mas vale a pena citar. Basicamente, operação da Polícia Federal que descobriu que alguns frigoríficos, na verdade, os principais frigoríficos do país, estavam envolvidos em um esquema de propina em autoridades e, inclusive, membros do governo para que pudessem vender carne estragada ou mesmo produtos industrializados com papelão. Isso, é lógico, teve um impacto muito grande no mercado. Só para vocês terem uma ideia, no dia que isso foi revelado pela mídia, os três principais frigoríficos que são listados no Ibovespa, o JBS, o BRF e o Marfrig, tiveram uma perda de 6 bilhões de reais num único dia em função disso. Só o JBS perdeu num único dia 10% do seu valor de mercado em ações, o que representa aí 3,5 bilhões de poder de mercado. Não é pouca coisa. O que o pecuarista tem que pensar é o seguinte: primeiro, será que isso pode reduzir, pode impactar no consumo interno de carne, que já não vai muito bom em função da recessão? Será que as pessoas podem ficar mais receosas em consumir esse tipo de produtos ou de comprar desses principais frigoríficos? É pouco provável que pode ter uma grande alteração em função disso, mas é claro que sempre existe um risco. E se existe um risco, tem que ser mitigado. Será que as exportações podem ser impactadas? Já que o consumo interno não vai bem, só as exportações poderiam salvar o preço da carne, da arroba do boi. Será que todo esse noticiamento que houve pelos jornais internacionais podem impactar ou podem ser uma oportunidade para alguns países vetar carnes brasileiras ou acordos bilaterais com o Brasil? É sempre bom ficar esperto. A salvação do preço vai ser muito complicado em função disso. E um outro lado importante, um risco que muitas vezes as pessoas não se importam, o risco de crédito. Será que esses frigoríficos, agora interpelados pela justiça, será que eles podem vir a sofrer sanções na justiça? Ou podem ter um impacto forte no fluxo de caixa e não honrar compromissos, ou seja, dar calote em pecuaristas? Um pecuarista pode vender hoje, fazer um contrato de venda futura para um frigorífico para outubro, novembro, dezembro, a um preço de hoje, temendo, claro, uma queda no preço. Será que o frigorífico vai honrar mesmo esse compromisso nessa atual situação? Um outro grande risco, o de preço. Tudo isso envolvido, será que pode ainda impactar ainda mais no custo do preço? E o produtor, às vezes receoso com esse cenário, prefere não comercializar com algum frigorífico nessa situação e às vezes acaba que perde no preço lá na frente. Como é que o produtor pode fazer? Quais são as melhores estratégias dentro desse cenário para o produtor? Olha, a melhor alternativa, sem sombra de dúvida, é o produtor trabalhar com opções. Não que ele não tenha que ser obrigado a fazer isso ou não possa fazer contratos com frigoríficos ou segurar o seu boi até o último momento, mas ele pode fazer uma parte da sua produção em estratégias de opções. O que seria isso? Seria ele comprar um direito de vender uma put, por exemplo, um direito de vender a sua roupa do boi pelo preço de hoje, sem compromisso nenhum de entrega e sem risco nenhum de calote. Ele não vai estar negociando com nenhum frigorífico. Ele vai estar negociando na bolsa de valores com o mercado altamente seguro. Então, se o contrato para outubro hoje está na casa dos R$ 145, ele vai lá, negocia um contrato na BMF a R$ 145, arroba. Se por um acaso chegar lá no vencimento em outubro, e que é a época que ele planeja o abate desses animais, e a arroba estiver abaixo dos 145, ótimo. Ele vai ter todo esse ganho, toda a diferença do 145 para baixo, ele vai estar ganhando na bolsa de valores, líquido. Ele pode ir lá e sacar o dinheiro. Inclusive, ele pode sair da operação a qualquer momento, dando lucro ou não. O que acontece? E se por um acaso a arroba do boi subir, for melhor do que ele esperou? Melhor ainda, na bolsa não acontece nada. Ele não vai nem perder, nem ganhar. Absolutamente nada. A gente fala que a opção virou pó. E se a arroba do boi, que ele fez um contrato a 145, foi para 150, 155, ótimo. Melhor ainda. Esse ganho todo ele vai ter no físico.
Perceba que é uma estratégia que é de fato um seguro de preço. Ele pode ter o preço mínimo dele garantido, a receita mínima garantida, porque tudo que cair, a bolsa vai pagar, vai ressarcir essa queda no preço. E se não houver queda nenhuma, ele não exerce seu direito, não exerce seu seguro. Aí sim é que ele vai ter um ganho. Lembrando, ele consegue mitigar o risco de preço dele dessa forma, ele consegue fazer muito mais. Ele consegue mitigar o risco de crédito de o outro agente econômico, um frigorífico, não pagar ele, esse risco ele não vai ter, porque na bolsa não existe esse risco. O risco de crédito na bolsa não existe. Então, são uma estratégia que os produtores precisam pensar muito bem em função desse cenário. Não só em função da operação carne fraca, mas ela apenas traz à tona essa questão, né? E levanta um outro tema. Quais são as outras formas, as melhores formas de se negociar a arroba do boi, certo? Preste atenção nesse lance e reparem em uma coisa. Imaginem que o produtor resolva cair o preço. Como ele teve um lucro na bolsa, em função da queda do preço, ele não necessariamente precisa vender o boi dele. Ele pode, já que ele está capitalizado pela bolsa, pela queda do preço da arroba, ele pode continuar com o seu boi no pasto, né? E, no entanto, ou mesmo que ele ainda queira vender, aí sim ele vai poder negociar com quem ele quiser. O melhor frigorífico que ele quiser, ou com aquele que preferir pagar à vista, ou aquele que ele tiver mais confiança para negociar. É uma excelente ferramenta de gestão de risco e de ganhos de oportunidade. Não menosprezem essa alternativa. Eu sei que é pouco usual ainda aqui no Brasil, é algo muito comum nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil ainda está engatinhando. Mas olha o tipo de empresas com que a gente está lidando aqui no Brasil. É hora de melhorar, é hora de avançar. Tem 3 cuidados que eu resumo essa operação carne fraca. Primeiro, com quem você negocia? Preste atenção. Segundo, como você negocia? E o terceiro, cuidado com o que você come, meu amigo, porque não está fácil para ninguém. É isso, gente. É só um bate-papo rapidinho aqui no sábado, especial para os pecuaristas. Estudem mais se tiverem alguma dúvida. Meu nome é Maurilo Marcondes. Meu e-mail é maurilo.marcondes@uninvestimentos.com. Podem me contatar, podem tirar dúvidas e fico à sua disposição, ok? Muito obrigado. Bom final de semana a vocês e bons negócios.